Bom dia pessoal, bom dia professores, nesta manhã abençoada, chuvosa aqui na região, né? Você que está em casa e não vai conseguir sair de casa, você precisa se enquadrar para ter acesso a todo o material do concurso público que você vai fazer. E uma leitura obrigatória, gente, é muito importante, eu acho que eu considero assim, de grande valia, você assistir vídeos, resolver questões, assistir uma aula, isso é muito bom, eu acho legal. Mas você tem que ler o texto, você tem que ler o clássico, porque você lendo o clássico, você vai perceber que a legislação, que o Plano Nacional de Educação, que as diretrizes, que decretos, resoluções, elas trazem uma linguagem parecida e tem algumas indicações, ali, algumas pistas que você acaba voltando nela, certo? Então, quando você estiver se preparando para a prova, o ideal é você ter contato com o texto. Tem 4 textos que não são muito grandes, tem muitas informações importantes que você precisa começar a cruzar. Isso que é fazer mapa mental. Quando você está estudando para a prova, você começa a não descobrir, mas encontrar palavras, termos, orientações em documentos diferentes, mas que te levam para o mesmo lugar. E qual que é esse lugar? Formação integral do estudante. Então, a ideia de formação integral do estudante, ela é uma coisa que você tem que ter claro aí na sua mente. Porque a escola, a função social da escola, entre as mais importantes, a formação integral do estudante, a formação integral da criança, a formação integral do jovem, do adulto, do idoso que não teve acesso à escolarização, à educação escolar na idade própria. Então você precisa se enquadrar. Então, aproveitando que hoje é um dia frio, chuvoso, como diz Gil, você pode abrir seu notebook, ou seu telefone, ou seu computador, e vai lá no Planalto, e você vai encontrar a Lei 15.388, uma lei fresquinha, promulgada recentemente, em 15 de abril, porque essa lei, ela é o Plano Nacional de Educação. E tem algumas, quando você começar a ler o Plano Nacional de Educação, você vai observar que ela traz praticamente todas as orientações e os princípios que estão na Constituição Federal, que estão na Base Nacional Comum Curricular, que estão nas diretrizes curriculares nacionais e que estão também na LDB. Inclusive, você que está me escutando agora, nesse momento, eu recomendo você tomar muito cuidado com o artigo 3º da LDB, que traz aí os princípios norteadores para a organização da educação escolar. Eu estou conversando com você aqui porque muitos editais no ar, né, muitos concursos aí pipocando, acontecendo. Teremos a prova nacional docente, provavelmente lá em agosto, setembro, uma coisa assim. E você precisa ter acesso ao Plano Nacional de Educação, porque o Plano Nacional de Educação foi promulgado em 2026, ou seja, alguns dias atrás, né, um mês e pouco atrás. Hoje é dia 26, então acho que um mês exatamente atrás, e é um texto que, apesar de trazer boa parte do Plano Nacional de Educação, o PNE, lá de 2014, traz algumas mudanças também, né? Então, o Plano Nacional de Educação, primeiro você tem que saber que ele é decenal.
Então ele vai de 26 a 36. E tem algumas coisas ali determinadas que vão ser metas, objetivos, estratégias, diretrizes para que a escola, a educação escolar, alcance a sua função social, que em última instância é a formação integral do estudante. Você não pode confundir formação integral com escola em tempo integral. São coisas diferentes. A escola em tempo integral, você tem uma jornada mínima de 7 horas, podendo chegar até 9 horas. A educação integral é quando você organiza a escola para que as crianças, os estudantes, tenham uma formação integral, psicossocial, esportiva, acadêmica, algo que vai estar mais ligado ao desenvolvimento do sujeito histórico, tá bom? E a escola de tempo integral é aquela escola que é a ampliação da permanência do estudante na escola. Então você não pode confundir tempo integral com educação integral. É lógico, se você tem uma escola em tempo integral, você favorece a formação integral, mas a educação, a escola parcial, tem que dar uma formação, tem que colaborar para que o estudante tenha uma formação integral. Entendeu? De todos os aspectos, psicológicos, sociais, né? Voltado para a cidadania, voltado para o mercado de trabalho, porque a própria LDB, lá no seu artigo 2º, determina que a educação escolar tem como objetivo o pleno desenvolvimento do educando, desdobrando para a cidadania e o mundo do trabalho. É uma coisa muito simples. E o Plano Nacional de Educação, aprovado em 15 de abril de 2026, ele terá algumas novidades, mas ele acaba sendo um aperfeiçoamento do Plano Nacional anterior. Essa é a ideia básica. Eu vou passar para vocês aqui os 4 itens que vão aí, que nortearam a construção do PNE e nortearão sua atuação como professor na unidade escolar e provavelmente vai cair na prova que você está inscrito. Primeira coisa que o PNE traz para nós, educadores, para o governo, para a sociedade como um todo. Diretrizes. Então, o Plano Nacional de Educação, ele vai dar diretrizes que balizarão o fazer escola. Então você tem que ir lá no plano e você tem que se aperfeiçoar no plano. Depois eu vou colocar aqui no nosso canal 10 questões sobre a PNE. Se você quiser, você mandar, eu quero as 10 questões, eu te mando, né? Ou aqui ou no nosso WhatsApp. Eu mando para você em PDF. Mas eu não vou mandar o gabarito junto, eu mando depois o gabarito. Porque o ideal é você... são questões norteadoras para leitura. E se você lê as questões, mesmo sem ler o PNE, você vai conseguir responder algumas coisas, porque as diretrizes contidas no PNE estão presentes na Constituição, na BNCC, nas DCNs e na LDB também. O segundo item muito importante que você tem que saber: os objetivos que o PNE traz. Então você tem as diretrizes para balizar, os objetivos para alcançar. É muito importante. Você também tem as metas. Então nós temos uma quantidade de estudantes da população brasileira acima de 15 anos que ainda não estão alfabetizados, uma quantidade de pessoas que ainda não estão alfabetizadas e que o Plano Nacional de Educação traz aí como meta a alfabetização de todo mundo e também tirando a ideia do analfabetismo funcional. Tudo isso está no PNE. Aí você fala, nossa, mas eu já li sobre isso em algum lugar. Sim, porque a legislação ela é aperfeiçoada. E o aperfeiçoamento não significa uma mudança brusca, radical.
Então você vai observar, você vai encontrar no Plano Nacional de Educação muitas metas, muitos objetivos, muitas estratégias, muitas diretrizes que você já leu em outros documentos e no próprio Plano Nacional de Educação que veio antes deste, certo? E, por último, e não menos importante, estratégias. Então o plano, ele vai trazer as orientações para que as escolas, os estados, os municípios, os educadores encontrem estratégias para que a escola cumpra sua função social. Simples assim. Então o Plano Nacional de Educação, ele tem metas, objetivos, diretrizes e traz a ideia de que devem ser tecidas estratégias para que diretrizes, objetivos, metas e a própria as estratégias estejam a serviço da formação integral do estudante. Então, na prova, você tem que ir com uma certeza. Tudo o que for voltado para a formação integral do estudante pode ser a resposta correta em uma questão lá cobrada pela banca. Certo? Então, gente, eu vou parando por aqui. Se inscreva aí no nosso canal, Pedagogia Viva. Quero convidar você também para conhecer nosso canal lá no YouTube, @Pedagogia Viva, para fortalecer nosso trabalho, ok? Beijo no coração nessa manhã fria, gelada, mas propícia para sentar e ler o Plano Nacional de Educação.